Oi, gente. Tô esperando o pessoal entrar pra gente começar. Olá, boa noite, Nicole. Boa noite, Renato. Tudo bom? Tudo ótimo. Olha a Sofia aí. Juliana. Bastante gente entrando. Legal. Natalia, muita gente aí, hein? Uhum, olha só. Volney. Várias pessoas legais que eu conhecidas aí. Até minha Muito filha tá bom. aí. Ai, que legal. Tá em Portugal ela. Vamos lá. Gente, faltando um minutinho. A gente já vai começar. Aí, boa noite, diretamente de Videira. Sou a Ellen. A Legal, Juliana Suelen. falando. A Juliana, Santa Maria. Um Gente, beijo na tua mãe, Juliana. 20 horas, horário de Brasília. Vamos começar, tá? O que a gente veio, qual que é a proposta da live de hoje? Bom, primeiro a gente veio se apresentar para vocês, tá? Nós somos um grupo de médicos brasileiros e faz um ano que nós decidimos fazer a revalidação do diploma médico em Portugal, tá? E todos nós conseguimos fazer essa revalidação esse ano, então todos nós já somos médicos portugueses, ok? Estamos aqui para ajudar vocês, na realidade, nesse caminho das pedras, né? Como explicar para vocês como é que é esse processo e poder ajudar vocês um pouquinho para deixar isso um pouco mais fácil, tá? Bom, meu nome é Nicole, eu sou médica dermatologista aqui de São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, sou de Bauru, tá? Eu sou formada em 2010 e fiz residência também aqui, né, no mesmo serviço onde eu me formei, na Unesp de Botucatu. E agora, né, também sou médica em Portugal. Meu nome é Rinaldo, Rinaldo Pinto, eu sou cirurgião oncológico, eu opero basicamente pâncreas e fígado, moro em Blumenau, Santa Catarina, tenho 54 anos e enfrentei esse desafio aí de fazer, que no início, assim, quando eu decidi fazer, porque minha família mora lá, né, quando me perguntam o meu motivo de fazer, é o motivo do coração, porque minha esposa e minhas duas filhas estão em Portugal. Então, e eu fiquei muito apreensivo e com medo de fazer. Será que eu vou fazer, me expor, fazer uma prova? Não é uma prova, são 3 etapas. Sim, E quando a gente enfrentou isso, quando a gente entende o processo e prepara, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa que é muito factível, muito, não digo fácil, mas muito acessível de ser feito, sim, né? A gente foi recebido muito bem, né, Nicole, sempre. sim, As, as provas, tanto teórica como prática, como apresentação de currículo, são muito adequadas e assim, quem tem sim, esse desejo vale a pena enfrentar e é esse o nosso objetivo, é tentar desmistificar isso, né, que às vezes é sim, um bicho de 7 cabeças e tentar passar a nossa experiência e tentar dar instrumentos e ajudar vocês que têm esse desejo a entender o processo e até conseguir o que a gente, graças a Deus, conseguiu esse ano. sim. Quando perguntam pra gente, né, os motivos para da gente prestar essa prova, da gente tentar ir para Portugal, tentar a vida em Portugal, no meu caso, foi justamente por conta de segurança, né? Apesar de eu morar numa cidade menor, no interior do estado de São Paulo, aqui ainda tem violência, a gente tem que gastar muito dinheiro para poder morar num lugar legal. Então, assim, é por segurança realmente e por qualidade de vida, né? Para poder
andar na rua sem ter medo de ter o celular roubado, ser furtada, enfim. Bom, nós temos outras duas colegas que estão com a gente, só que hoje elas não estão presentes na live, não vou falar com vocês, mas futuramente nas próximas lives vocês vão conhecê-las, né? Que é a Cláudia e a Isabela. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do processo de equivalência, tá? Para quem ainda não começou o processo, para vocês entenderem como é que isso funciona. São 4 fases. A primeira fase, quem é falante de português não precisa prestar, tá? Que é a prova de língua portuguesa. Então, você com o seu passaporte brasileiro, você fica isento de prestar essa prova, que normalmente ela é uma prova que acontece em novembro, tá? Então tem essa primeira prova, a gente não sabe como funciona essa prova porque a gente não teve que prestar, tá? Aí tem a segunda fase, que pra gente, na realidade, funcionou como se fosse a primeira, que é a prova que é prestada em janeiro, tá? Normalmente ela acontece na primeira sexta-feira de janeiro, e é a prova teórica. É uma prova de 120 questões, tá? Ela é dividida nas grandes áreas, tá? São questões de medicina interna, como eles chamam lá, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, saúde pública, medicina geral e de família e saúde pública, tá? Acho que eu falei todas as áreas. Psiquiatria, né? Psiquiatria, isso. É uma prova de 120 questões, que você tem 180 minutos para fazer, uma prova para você fazer em 3 horas. E o grande limitante da prova, na minha opinião, é o tempo, tá? É uma prova no nível de prova de residência do Brasil, tá? Então, não é uma prova absurdamente fácil, mas não é uma prova que não é factível, tá? E o que vocês têm que saber é que para você passar nessa prova, você precisa fazer 50%. Então, são 120 questões, você tem que fazer 60. Fez 60 questões, você passou, tá? Ninguém aqui precisa gabaritar a prova. É uma prova que exige um pouco de treino, né? Porque a gente está acostumado a fazer prova com questões que você leva 3 minutos para fazer e tal. E a prova de Portugal não, é uma prova que exige treino de rapidez, tá? Você saber focar no que é importante, não ficar procurando pelo em ovo em questão, porque a grande maioria das provas não tem pegadinha, que nem são as provas de residência nossa aqui do Brasil, tá bom? Essa é a segunda fase. Passou na segunda fase, vai para a terceira fase, que é uma prova prática. Você vai no hospital, você é designado um paciente, tem que fazer uma anamnese completa e um exame físico, e depois você vai passar por uma sabatina com 1 ou 2 docentes, a depender da universidade que você escolher prestar. É importante falar que a primeira fase ela é igual para todo mundo, tá? E não importa se você estiver prestando no Algarve ou se você estiver prestando em Lisboa, as provas todas são iguais, tá? A segunda fase não. Essa fase prática, isso depende de cada hospital, de cada serviço onde você estiver prestando, tá bom? Você vai ser designado esse paciente, vai fazer seu exame físico, vai fazer tudo, e depois você vai ser sabatinado por uma dupla ou por um professor, a depender do caso que você pegou, tá? Ela é também uma prova eliminatória, e você tem que fazer 50% da prova para passar, ok? Normalmente essa prova, ela acontece entre os meses de abril a setembro, ou até outubro, né, do ano que você prestou a prova. E feita essa etapa, você vai fazer uma prova pública, que é o que eles chamam de... que é uma prova que você pode fazer uma apresentação de um trabalho, ou você pode apresentar o seu currículo, né, ou você pode fazer a apresentação do seu TCC, tá? Isso você escolhe o que você preferir fazer, tá bom? No meu caso, eu fiz a apresentação de relatório curricular, tá? E foi bem tranquilo, tá? Foi uma prova que você tem 15 minutos para apresentar o seu currículo e depois você faz uma sabatina, como se fosse uma banca de TCC ou uma banca de mestrado, para quem já fez isso, tá? E esse é o processo. Depois você também é eliminatório,
né? E vale de 0 a 20. Você tem que tirar 10 para conseguir ser aprovado. E depois que você é aprovado, chega para você o seu certificado de equivalência, né? Não chama revalidação lá, chama equivalência. Falei tudo, Rinaldo? Eu acho que sim, eu acho que o que é legal, o que tu falaste, Nicole, é que realmente assim a prova é muito justa, sabe? Eu estou formado há 29 anos, então assim eu trabalho aqui, tem várias pessoas que me acompanham aí, né, que estão aí na live, sabe? Então assim não Uhum, tive grande tempo para estudar, para me dedicar, como, né? sim, Eu acho que quem está se preparando para a residência do Brasil e faz lá está muito já pronto para fazer. Mas mesmo sim, eu que não pude me dedicar 100%, a prova é muito justa, não tem pegadinha, não tem sacanagem na prova, né? Não é uma prova assim, que eles fazem para a pessoa não passar. Pelo contrário, é uma prova realmente feita para avaliar, né? uhum, E tanto é que tu precisa acertar metade só da prova, né? é, E é uma prova que se tu, como a Nicole falou, treinar para não perder tempo, não ficar assim remoendo uma questão que tu está em dúvida, né? Porque são sim, 120 questões em pouco tempo, né? sim, Então, assim, ela é muito justa, não tem pegadinha, tu tem que treinar mesmo. É muito sensata a prova, assim, se tu for com bom senso, tu acerta muita questão, né? Por exemplo, eu peguei áreas que fazia muito tempo que eu não via, pediatria, coisa assim, mas sim. não é uma prova muito complexa. A prova também, a prova teórica, que para mim foi muito, assim, eu tinha muito medo, porque, pô, tu se expõe, vai ver um paciente, tu vai entrevistar, né? Mesmo que seja a mesma língua, são sotaques diferentes, termos diferentes, daí tu vai se expor a uma banca de médicos lá que vão te avaliar, só que eles, assim, claro que existem exceções, mas a nossa experiência foi muito boa. Eles nos deixaram muito à vontade, os Uhum, pacientes uns queridos, assim, de sim, entender que a gente estava fazendo prova, né? Os avaliadores foram muito solícitos e nos deixaram muito à vontade. sim, Então, isso foi muito legal, né? A terceira etapa, que é onde tu pode fazer um trabalho, né? Porque a gente recebe o título de mestre, né? É um mestrado em medicina lá, é um pouco diferente daqui do Brasil, que uhum, quando lá quem se forma em medicina já tem o nível de mestrado. Então a sim, gente tem que apresentar um trabalho ou o currículo, e também foi uma experiência muito legal, porque eu apresentei meu currículo, foi assim, o pessoal é muito, ele lê o trabalho, não é uma pessoa que tu vai vendo, está te avaliando e sim, nem deu bola porque tu fez, não, eles estudam, eles leem, eles sabem a história sabe, quando eu falei que fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele sabia a história da faculdade, quando foi inaugurado, que foi a terceira faculdade, sabe? isso é Então, interessante, né? é um ambiente muito legal, assim, e por isso, esse é um dos motivos que a gente criou isso para realmente passar essa experiência para vocês e desmistificar esse medo que a gente tem de se expor e tentar revalidar o nosso diploma em outro país, né? Surgiram duas perguntas que são bem pertinentes. Alguém perguntou a respeito do TCC, se a universidade não exige TCC, se isso vai prejudicar o currículo. Não, tá? No caso, a minha universidade não exige a TCC. O que você precisa, na hora de se inscrever, é uma declaração da universidade que diz que isentava os alunos do TCC. Então, se você não tem para entregar, não tem problema nenhum, desde que você tenha essa declaração da sua universidade, tá bom? Na hora Isso, por exemplo, da inscrição. na minha época, né, que eu fiz há 29 anos atrás, nem existia TCC. Então, E a eu minha simplesmente faculdade, peguei essa declaração que na sim, época, né, embora a minha faculdade hoje exija TCC, a na minha minha época até hoje não. não é. Então é só esse comprovante aí que as universidades. Uma coisa que eu me surpreendi também, Nicole, quando vem aquele monte de documento que a gente tem que fazer, né? As universidades aqui estão muito organizadas já para fornecer isso que a gente pede, né? Claro que Sim, é uma batalha aí atrás, mas a minha foi muito tranquila, assim. sim. Vai lá, eu consegui tudo estava no meio da pandemia, eu consegui tudo por e-mail, recebi tudo certinho.
Sim. Então Aqui é estão muito perguntando o que tranquilo. que é TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso, tá, gente? A gente fala aqui em sigla achando que todo mundo sabe o que que é. Às vezes É, as pessoas não sabem. Outra pergunta que fizeram é: pode prestar, quantas chances você tem para prestar? Por inscrição, você tem 2 chances por vez, tá? Então, você pode fazer 2 vezes a primeira fase, 2 vezes a segunda fase, 2 vezes a terceira, tá? Aí tem umas regrinhas que você tem que obedecer para conseguir fazer isso dessa forma, tá? Mas você tem 2 chances. Então, você paga uma vez e pode prestar duas. Na realidade, até 6, né? Porque se você precisar fazer mais de uma vez as próximas fases. Bom, vamos falar um pouquinho, na realidade, a aqui respeito, tá né? só mais uma pergunta, Nicole, que estão perguntando Oi. se com o diploma em Portugal pode trabalhar em outros países da União Europeia. Depois de 3 anos tu estando em Portugal, tu pode solicitar essa validação para outros países. Você tem que trabalhar como médico em Portugal por 3 anos e Isso, tem que ter a prova de línguas. Aí você pode solicitar a equivalência em toda a União Europeia, União tá? Europeia. Não é qualquer país da Europa. Tem que ser que eles estejam no acordo de Schrödinger, não lembro o nome desse nome, Isso. gente, mas Mas tem é um quase todos acordo. os países. Ó, o que eu queria falar para vocês? A gente queria falar para vocês um pouquinho, para quem não se inscreveu ainda, tá na prova. Quem vai fazer prova para esse ano, a gente quer que vocês tenham muita boa sorte, tá? Mas quem ainda não se inscreveu, a gente tem um e-book que ensina o caminho das pedras, tá? Que tem todos esses tópicos que a gente conversou, mais esmiuçados, explicando passo a passo como é que faz para fazer inscrição, quais são os documentos que precisa, de que forma que são, tá? Feitos como que você precisa pedir esses documentos, e onde que você se inscreve, tá tudo bonitinho lá. E isso pode ajudar vocês bastante, né? Porque ninguém sabe direito. Então a gente quebrou muito a cabeça na hora de fazer inscrição, site que não estava certo, lugar que não estão todas as informações juntas. Então, assim, tudo isso que a gente está falando para vocês está lá no e-book. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá no nosso link, tá? Que a gente pode ajudar. Tá Isso. lá o índice do nosso e-book que pode ajudar vocês muito, tá bom? Até no próprio e-book vai ter algumas perguntas que o pessoal está fazendo aí, como, por Já exemplo, estão respondidas. qual a universidade que a gente, né, como Que a gente escolher a recomenda. universidade, quais as universidades que tem, porque tem algumas peculiaridades que, se a gente fosse falar aqui, nós ia passar a noite inteira conversando, então não dá, mas cada universidade tem uma peculiaridade, né, a prova teórica é igual para todas, mas às vezes a prova prática tem alguma peculiaridade diferente, existem a tendência é que se unifique o valor, né, mas quando a gente fez tinha valores diferentes também para Sim, cada inscrição, né? Então tudo é, isso está lá no e-book e é bem legal, está bem sim. explicadinho lá. O pessoal estava perguntando a respeito de qualidade de vida. Hoje, a gente não vai falar muito disso. A gente escolheu falar mais a respeito da equivalência mesmo. Mas a gente vai ter outras lives que a gente vai falar a respeito das outras fases, tudo bonitinho, tá? Uma coisa, Nicole, que estão perguntando aqui que eu posso falar, até porque a minha família está morando lá, né? Uhum, Eu não moro lá, eu fico indo e vindo, né? Mas eu tenho muitos amigos morando lá há muito tempo, né? Portugal tem mais de 200 mil brasileiros morando lá. sim, E perguntaram aqui como que é o mercado de trabalho dos colegas e a receptividade, né, de pacientes sim, e colegas lá. É muito boa, sabe que o médico brasileiro é muito bem visto em Portugal, é muito bem visto, tanto isso é pelos uma coisa muito brasileiros boa. que moram lá, quanto pelos próprios portugueses, né? Tem muitos amigos portugueses lá que preferem ir em médicos brasileiros lá por esse nosso jeito mais, talvez, informal Receptivo. e receptivo, né? Então, somos muito bem recebidos lá, tanto como visitantes, quanto como moradores, mas também como médicos lá, como profissionais de saúde lá.
alguém me perguntou, né, a respeito de dicas para a prova teórica agora de janeiro. Dica número um, vá bem agasalhado, tá? Vá bem agasalhado, porque a prova, ela é feita em anfiteatros e algumas vezes eles não ligam o aquecedor, tá? Acontece. Então, vá bem agasalhado, vá com uma roupa térmica. Eu fui com roupa térmica, tá, gente? De casaco, leva uma mantinha, tipo, um cachecol grosso, porque você pode passar bastante frio. Leva água, tá? Leva um lanchinho. Pode ser que você não consiga tomar água, que você não consiga comer seu lanchinho, mas leve, tá bom? Porque às vezes a gente fica tão nervoso que não, nem consegue comer antes de sair de casa. Leve uma água, leve um lanchinho. O que mais? Caneta. Tem que ter caneta esferográfica. Que mais? É, eu Pode falar. daria uma dica boa, Nicole, assim, ó, que é não perder tempo nas questões, né, que tu não sabe, né? Sim, pula, pula. Não dá tempo. Pula, vai fazendo. Outra dica muito importante que para mim foi muito útil e que tu ir preencher, tipo, tu não deixar para preencher todo o gabarito no final, né? Se não, não faça isso. Você vai O se gabarito embananar. é chato de preencher. Então, o que que eu Sim, fazia? Tipo assim, terminava medicina interna, preenchia o gabarito de medicina interna. Terminar, né? Dá para fazer várias alternativas. Ou metade da prova preenche o gabarito, né? Mas deixar para o final, às vezes, é muito estressante, assim, porque daí sim, tu... Né? Então, o que que eu fiz? Eu respondi a que eu sabia tudo, daí fui preenchendo o gabarito, no final eu tive até sim, tempo para revisar as que eu não sabia, né? sim. Eu fazia Então, a cada essa é uma dica 10. boa. Eu É, fazia 10, por, preenchia 10, essa é a né? melhor tática, assim, cada 10 preenche, tu não erra, né? Porque imagina depois Sim, tu preencher 120 questões no gabarito, é muito fácil tu errar. Então, assim, é. essa é a melhor dica, cada 10 preenche, cada 10, né? A gente pode fazer uma live mais próximo da prova, se vocês quiserem, para dicas, assim, de prova, porque pode ser que a gente lembre de mais coisa depois, né? Que mais? Bom, Eu assim também levei, mas nem deu tempo para me comer nada, né? Eu fui. A gente olha, fica. Não dá para. eu tava grávida, né? Então eu tava, tipo assim, morrendo de fome o tempo todo. Eu comi. Eu comi na prova. Bom, mas isso foi eu, tá, gente? A gente tem algumas perguntas, né, que o pessoal mandou durante a semana. Eles perguntaram como é que funciona o internato médico e a PNA. Então, o pessoal que ainda não prestou prova, essas coisas, internato médico é residência, tá? Eles chamam internato a residência de internato. E PNA é prova de nacional de acesso, que é a prova de residência deles, que é uma prova unificada, tá? É uma prova só para quem quer prestar tudo. O internato varia conforme a especialidade que você presta. Todas as especialidades são acesso direto, tá bom? O tempo de especialidade varia entre 4 e 6 anos, tá? E a PNA, que é essa prova, ela é uma prova de 180 questões para fazer em 4 horas. E é uma prova que acontece no mês de novembro, tá? Quem quer fazer residência em Portugal presta PNA, tá bom? Mas isso só depois da equivalência, tá? Então foi uma questão um pouquinho mais avançada. Uma coisa que estão perguntando aqui, dicas de matéria e tudo, que eu queria dizer que no próprio e-book esse que a gente fez tem dicas Tem dicas. de todas as matérias, né, pessoal? Sim, tem sim. Perguntaram também durante a semana com o que se trabalha enquanto revalida. Bom, se tiver no Brasil, né? Agora em Portugal, se você tiver em Portugal, dá para trabalhar com telemedicina, tá? Fazendo fazendo consultas com o pessoal brasileiro, tá? Você tem que ter basicamente uma assinatura eletrônica para poder prescrever, mas é bem tranquilo, tá? A gente tem algumas colegas que trabalham, né? Eu atendo Sim, muito quando eu vou para lá, atendo por telemedicina, porque daí tu eu já fiz atende com o também. teu CRM do Brasil, Sim, né? Mesmo estando lá, né? sim, Para trabalhar lá como médico só depois da validação. perfeito. Perguntaram da carga horária do internato.
né? Pessoal que está entrando agora, internato é residência médica de Portugal. A carga horária varia bastante, mas é em média 40 horas semanais. Isso varia de hospital e de especialidade. Mas não é que nem aqui no Brasil, que a carga horária é de 60 horas e o pessoal chega às vezes a fazer 100 horas semanais, tá? Eles costumam obedecer um pouco mais essa questão das horas trabalhadas. Mas isso varia muito. A gente vai colocar aqui no link da live na descrição da live um link de uma entrevista que foi dada numa revista portuguesa que fala de diversos serviços que são depoimentos de pessoas que estão no internato lá em Portugal, tá? Isso é bem atual, eu acho que é de 2020 ou 2021, tá? A gente põe aqui embaixo esse link dessa entrevista. Que mais? Perguntaram sobre revalidação de especialidade. Aí, gente, isso varia muito, tá? Lá chama colégio, tá? De especialidade. Cada colégio é de um jeito, tá? Então, existe sim a possibilidade de se revalidar a especialidade, tá? É totalmente factível, mas varia muito a depender da especialidade que você fez, tá bom? E depende muito do colégio. Cada colégio tem uma regra. Então, Aqui a gente não tem como falar para vocês. Aqui tem uma pergunta que é legal, Nicole, que é assim, como se preparar para a prova, para a etapa da prova prática, né? Tá. Isso, assim, é muito legal, porque a gente fez um método que foi muito bom, todos Sim, passamos com ótimas notas, sim, e isso nos motivou a até fazer um produto que vocês vão poder ter acesso, né, para ajudar uhum, vocês a estudar para a segunda etapa, porque sim, tem algumas peculiaridades importantes, né? Então, a gente estudou muito treinando como se fosse um paciente, né, Nicole? A sim, Nicole pode explicar bem isso, ela foi uma das idealizadoras dessa metodologia de estudo, e nos ajudou muito, né? Porque imagina, numa prova prática, tu tem que ter o domínio do assunto, tu tem que saber sim, construir a história do paciente, construir as hipóteses diagnósticas, os diagnósticos diferenciais, elaborar a tua estratégia diagnóstica, a tua estratégia de tratamento. Então a gente sim, fez um material muito legal que vocês vão poder ter acesso, né? Claro, sim, os que já passaram pela primeira fase. sim, Eu acho que para o próximo ano a gente vai preparar também um material para quem vai fazer a primeira fase, sim. mas A para ideia agora, é. para o próximo, para quem já está agora inscrito e já vai fazer a primeira fase agora em janeiro, a gente já tem esse material que vai poder oferecer para vocês, que vai ser muito Sim. útil para ajudar para essa segunda fase. Então, a ideia é a gente disponibilizar para vocês aulas, né, dos temas principais, né, que caíram no ano de 2022 e 2021 nas provas práticas, tá? As principais doenças que foram abordadas e também como treinar o método, porque o método de pensamento deles é diferente do nosso. A gente pensa muito mais objetivamente, a gente quer chegar no raciocínio e chegar no diagnóstico, né? Lá não, eles querem que você abra o leque de diagnósticos, que você pegue uma doença, um doente, e pegue quais são as informações que esse doente está te passando de anamnese, de exame físico, e abra para depois você afunilar, entendeu? Então, a gente desenvolveu esse método, né, de marcha diagnóstica, de treinar, mesmo à distância, com como você faz esse diagnóstico, como você treinaria um exame físico, como você treinaria uma anamnese, né, de um jeito bem completo. E futuramente, o pessoal que passar para a próxima fase, o legal seria muito legal se vocês pudessem treinar com a gente. Alguém Tem? perguntou aí, Nicole, sobre se é obrigado a fazer PNA. Não, não é, né? Se tu Não. já tem se tu não quer fazer uma residência, ou, por exemplo, no meu caso, que já tenho residência, já tenho experiência de trabalho, tu pode não fazer nenhuma residência, trabalhar como clínico geral, ou se até Sim, solicitar a tua especialidade. Cada especialidade avalia individualmente, de acordo com a necessidade que eles têm, de acordo com questões específicas de cada especialidade.
Sim, algumas não precisam nem fazer prova, né? E tu não precisa fazer o PNE, né? Tu tem tá. que comprovar essa tua experiência já como médico no Brasil e Sim, tu pode trabalhar sem fazer a residência. sim. Lá em Portugal, quem trabalha sem especialidade chama. Você dá plantão, né? O plantão lá, os turnos, é o médico tarefeiro, que eles chamam. E você não precisa de especialidade para dar plantão de urgência, tá? Nas urgências, né? Que é a nossa porta. Aí, se não me engano, parte de urgência, emergência, sala de emergência é o médico emergencista que faz. Então, a porta, você pode ir só com a sua equivalência, tá? Mas precisa da equivalência para poder dar Ou plantão. até tu montar um consultório e atender clínica geral lá, que tu não precisa de uma Sim, especialidade, né? sim, também tem essa possibilidade, tá, gente? Que mais? Deixa eu ver. Perguntaram a respeito de a pessoa tem diploma argentino, como é que faz? Depende. Se for brasileiro com diploma argentino, o esquema é o mesmo, tá? Você não precisa fazer prova de língua, você só presta a revalidação, a equivalência. Agora, se você for argentino, você tem que prestar a primeira fase, que é a prova teórica, a prova de língua portuguesa, e passando na prova, você faz as outras fases iguaizinhas, tá bom? Acho que é isso. Tem mais Eu acho alguma? assim, certamente a gente não respondeu todas as perguntas, né? Não. Mas a As- gente, até para Sim. não ficar tão maçante, a gente vai responder todas aí que a gente não respondeu, a gente responde através do Instagram, né, Nicole? Isso, a gente vai responder nos stories, vai responder um pouquinho por dia, tá? Alguém que perguntou cursar doutorado em Portugal. E tem como ser professor com esse doutorado feito em Portugal? Tem. Você pode ser professor em Portugal, mas você não vai poder ser médico se você não fizer a equivalência, tá? Você pode trabalhar como pesquisador e dá para você fazer doutorado em Portugal. E, inclusive, as grandes universidades têm vaga, né? Você faz um processo seletivo e faz, tá? Se eu não me engano, é pago, tá? Não é, você não recebe, você paga para fazer. Se eu não me engano, posso estar enganada. Sim, todas as etapas são presenciais, gente, da prova. Todas as etapas são presenciais. Durante a pandemia, algumas universidades estavam fazendo a terceira etapa por Zoom, né, por a distância, mas o Porto, por exemplo, esse ano já voltou a fazer presencial. Não sei como é que estão as outras universidades, se todas voltaram a fazer presencial. Eu acho que algumas voltaram, outras não, tá? Mas tem que se preparar para ser presencial. Sim, então é uma Outra coisa graninha que é que vai. legal, a gente vai programar outras lives, né? E é legal Sim. vocês mandarem também no nosso Instagram aí, Manda por outras direct pra dúvidas, gente. manda por direct dúvidas ou assuntos que vocês queiram que a gente aborde, que a gente Sim, pode se organizar. sim. Eu acho que por hoje é isso, gente. A gente respondeu algumas questões, a gente pede desculpas se as questões que vocês mandaram não foram respondidas, mas a gente vai respondendo conforme os dias forem passando. A gente promete que responde perguntas de todo mundo, tá? E a gente está querendo programar mais uma live para daqui a umas 2 semanas. E aí a gente vai deixar, né, para vocês mandarem sugestão de tema pra gente também, tá? Porque a gente fez essa live pensando, né, numa coisa mais abrangente, mas se vocês quiserem algumas coisas mais específicas, a gente pode fazer para vocês também, tá bom? Acho que era isso. Obrigada pela presença Foi de ótimo. todos. Hoje foi uma live mais curtinha, pode ser que futuramente a gente faça uma coisa um pouquinho mais longa, tá bom? Obrigada pela Então tá presença de ótimo. todos, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Um abraço noite. para todos. Tchau. Tchau, tchau.